Está aqui hoje um grande conhecedor de espaços, um grande conhecedor de cenários possíveis. Ele é advogado, economista, diplomata. Vocês perguntarão, pô, mais um? Pô, não, esse é diferente. Porque ele não fala economês, não fala diplomatês, não fala globalês. Ele fala, sim, da luz no fim do túnel do terceiro mundo. Ele é Adriano Benayon. Adriano Benayon. Diga uma coisa para quem nos vê. O que é a tragédia do terceiro mundo? A tragédia do terceiro mundo é ter sido espaço de exploração por parte de potências centrais. Na realidade, não existe país que tenha se desenvolvido, que seja, portanto, desses que orgulhosamente é posto ali, chamado de primeiro mundo. Não há nenhum desses países que tenha sido objeto dessa exploração, dessa ocupação do seu espaço e, pior, da sua cabeça. Há que libertar-se do centro para que o próprio país se torne um dia centro. Você tem essa esperança? Essa questão do futuro não é bem comigo. E o profeta, a meu ver, o profeta é aquele que entende o presente. Agora, o que vai acontecer no futuro depende do que as pessoas façam, se entenderem, se tiverem entendido o presente. Bom, já que você está quebrando mitos, quebre também o de que o Estado é, por natureza, incompetente. Perfeitamente. Na maioria dos países que são hoje desenvolvidos, em todos eles, até os que se dizem os mais importantes símbolos da chamada iniciativa privada, em todos eles, é só pesquisar a história desses países e vai se ver que neles sempre o Estado foi preponderante na construção de uma economia próspera e diversificada. E o Brasil quer fazer exatamente o contrário. Está querendo privatizar tudo. Está querendo O que está querendo fazer o Brasil? Na minha opinião, o último presidente que o Brasil teve que tentou razoavelmente defender os interesses do país foi Getúlio Vargas. E foi destituído por pressão externa faz 51 anos. Mas e a ditadura, Getúlio? Eu não me preocupo com isso. Mesmo porque fala-se muito em democracia, mas para haver democracia nós temos que construir aquele equilíbrio social. O Maquiavel, todos já sabiam disso. Se você não tiver um bom número de ricos e de classe média, você não pode ter democracia. Se a riqueza for privilégio de meia dúzia, e no nosso caso é pior, porque essa meia dúzia cada vez é menos brasileira e mais estrangeira. É outro aspecto. Mas, de qualquer maneira, mesmo abstraindo essa questão do nacional e estrangeiro, se você só tem meia dúzia com toda a riqueza, toda a democracia que você puser ali é puro teatro, e teatro de qualidade não muito boa. Não? Você diz que não se incomoda com a ditadura Getúlio. Também não se incomodou com a ditadura militar? Por vezes. Traduza. Me incomodei muito no começo porque o primeiro governo militar foi transado por interesses estrangeiros. As transnacionais que haviam entrado com os incentivos absurdos do governo títere que surgiu após o Getúlio e depois também com o Juscelino, quer dizer, elas tinham entrado aí, começado a entrar em grande escala aí, e o que acontece com o governo militar? Rebenta-se com grande parte das empresas nacionais para que o terreno seja ainda mais facilmente ocupado pelo capital estrangeiro. Com isso, matando, torturando, também todas as coisas que a ditadura militar fez. Exatamente. Essa área terrível, chamada Fazenda e Banco Central, aquilo é o que os franceses se chamam em francês uma chasse gardée. Qu'est-ce que ça veut dire?
é uma área de caça reservada. Ali só caça o proprietário. É área reservada, né? Chasse gardée, quer dizer, caça guardada, né? Quer dizer, essa área chamada Ministério da Fazenda e adjacências, né? Secretaria do Tesouro, Planejamento, às vezes, né? E Banco Central, essa área é do poder financeiro mundial, anglo-americano. Isso aí, não sei se nem com o Getúlio ele conseguiu preservar totalmente disso. Mas vamos dizer tranquilamente, de 54 para cá, que essa área sistematicamente é ocupada por gente controlada de fora do país. João Goulart, não? Também. Lamentavelmente, também. Menos. Pode ser menos, mas, por Brizola, exemplo, Santiago Dantas, por exemplo, esse negócio de dizer que é esquerda não adianta. Eu não tenho preconceito, né? Essa coisa de direita, esquerda, quer dizer, é o que as pessoas dizem e são ideias. Você não tem preconceito entre nazismo? Não, nazismo é outra coisa, é fácil. Mas, quer dizer, direita e esquerda, eu não tenho tanto preconceito. A direita não cai para o fascismo? Não necessariamente, como a esquerda também não necessariamente cai para os seus extremismos, né? Aliás, é um papo que eu gosto até de evitar, porque essa coisa, sabe por quê? Sabe por quê? Mas eu não evito não, sabe por quê? Porque exatamente essa dicotomia, essa briga de esquerda e direita, ela é um instrumento fantástico nas mãos do poder que nos domina. É possível crescer sem uma reforma agrária? É possível, mas não é recomendável. Cresce muito melhor e muito mais equilibradamente com uma reforma agrária, além de que é um instrumento importante também desse processo, que é o pressuposto do que eu chamo de uma verdadeira democracia, se houver. E por que nós, desde crianças, ouvimos falar que vai ser feita a reforma agrária e ela não é feita? Bom, porque como o processo é todo aí telecomandado para o subdesenvolvimento, eu não me surpreendo que não se faça reforma agrária como não se faz qualquer outra reforma de interesse do país, como essa reforma financeira, né? Uma democratização do espaço também. Que o latifúndio, é interessante isso, né? Porque o latifúndio a gente visualiza, né? Porque a terra é extensa. Você diz assim, fulano de tal tem 50 milhões de hectares, né? A pessoa visualiza, que é uma coisa material. Agora, precisa entender isso também no espaço, que é de outra dimensão, do espaço, por exemplo, da empresa industrial ou de serviços técnicos, por exemplo, né? ou financeiro, nos bancos. Quer dizer, é um espaço também em que você pode ter concentrações imensas de poder. Quer dizer, uma indústria, ou um grupo, ou um cartel, um oligopólio formado por algumas indústrias, controlando o mercado todo, explorando todo mundo da forma mais indecente. Mas a exploração desse sem terra não é pior? É a mesma coisa. Eu vejo. La même chose? La même chose. Explica aos jovens, então, o que é globalização. Globalização, no conceito atual, no conceito que está aí, é uma nova forma do livre comércio, que foi a doutrina britânica do século XIX. Porque naquela época ainda não as condições técnicas ainda não permitiam que uma empresa industrial, por exemplo, fosse produzir, fosse ser o dono do capital industrial em outro país. Então, o principal agente da periferização era o comércio. Então, teoria do livre comércio, né? Que é sempre feito pela potência dominante, porque ali o Estado faz engordar os privados, aí os privados deixam de ser privados, passam a mandar no Estado. Esse é o fascismo. Muito bem. A partir desse momento, estamos no imperialismo que faz coisas incríveis, né? Fez um saque na Índia e em várias partes do mundo absolutamente fora de série. Também está relatado nos meus trabalhos. Muito bem, então, onde é que nós estávamos chegando? Até já me perdi. Globalização. Globalização, pois é. Então, atualmente, a globalização é uma, como é que eu vou dizer assim? É uma
gazua que faz abrir todos os espaços. Por exemplo, propriedade industrial, então você fica obrigado a pagar royalties pelas patentes de tudo por anos indefinidos. Não se deixa inventar nada no país, mesmo porque não há oportunidade, né? Porque com todo o espaço controlado pelas transnacionais, você não tem nem mercado para quem desenvolva tecnologia, porque você não tem empresas novas, locais, que possam adotar uma tecnologia que vá concorrer ou substituir essas que são as mundiais. Porque, pela simples razão que elas, tendo ocupado o mercado todo, não dão espaço para ninguém. Como é que você vai competir? Né? Por exemplo, você faz um investimento de pesquisa e desenvolvimento, você vai levar 10 anos para ter um retorno. Como é que uma empresa pequena vai aguentar isso, estando o mercado ocupado por gigantes mundiais? Impossível. Quer dizer que globalização não é uma coisa útil? A globalização é uma coisa terrível. Nós só teremos desenvolvimento econômico, social e político, que tudo anda junto. Esse negócio de político e econômico separado é malandragem. O senhor acha que o poder sabe essas coisas que o senhor está falando? Algumas pessoas do poder devem saber. E atuam como? Atuam como profissionais. Como é que se chega ao primeiro mundo sem um avião para Miami? Quer dizer, fazendo aqui, nós podemos fazer aqui, é uma questão que eu digo, por exemplo, que a maior ajuda que o chamado primeiro mundo pode dar ao chamado terceiro mundo é deixá-lo em paz. Deixá-lo em paz. Esse negócio de cooperação internacional só se fosse recíproca, se fosse uma coisa igual. A chamada ajuda é um dos ardis mais terríveis para que o país periférico tenha a sua dominação cada vez maior, sofra uma dominação cada vez maior. Então, sem ir a Miami é o seguinte, aliás, se chegar em Miami vai encontrar um subdesenvolvimento desgraçado também, mas naquele contraste, né, com aquelas mansões que agora estão inundadas, aquela coisa toda. Né? Mas vamos deixar a digressão de parte, senão vai o tempo todo aqui. Né? Então é o seguinte, nós temos todas as condições, temos recursos naturais, os mais fabulosos do mundo. Eu diria o seguinte, o Brasil mal administrado, agora, independente da interferência externa, o Brasil mal administrado, repito, ele cresceria a 10% ao ano, empataria com a China. E como ele está bem administrado? Não, ele não está administrado, ele está desadministrado. Ele está administrado para ser subdesenvolvido. O Brasil, com a sua fabulosa dotação de recursos naturais, ele é objeto de sistemática manietação para que não os use, para que os deixe à mercê dos tais que se dizem de primeiro mundo. É isso aí. Adriano, o que é um democrata, hein? Para termos alguma coisa parecida com democracia, nós temos que arranjar mais povo em condições, ou seja, povo que tenha capacidade profissional, técnica e econômica. Então você vai arranjar povo para poder exercer a democracia. Agora, você mantendo o povo, como eles dizem, ignaro, só no clientelismo, só ganhando ali, né? Ali ele vai ser massa de manobra. Isso então isso aí não é democracia. Adriano, então vamos à filologia da palavra populista. O que é populista? Populista é um jargão aí da USP, de outros aí, para desqualificar determinados políticos que tentam fazer alguma coisa um pouco mais, assim, que ajudar um pouquinho o povo, né? Quer dizer, então eles dizem que é populista. Agora, os bacanas, que não são populistas, são os que entregam tudo, nessa visão. No Brasil, a política monetária e fiscal são agentes patológicos transmissores da penúria. Perfeitamente. O senhor falou isso, explica. É um exemplo fantástico. O Japão tem uma dívida, uma relação dívida-produto de quase 200. Quer dizer,
a dívida pública é quase 2 vezes o PIB do Japão. E a taxa de juros é negativa. No Brasil, a relação dívida-PIB é 50%, e o Brasil paga a maior taxa de juros do mundo. Vai explicar isso? Então, veja bem se não é pior do que pornográfico o que eu estou comentando. Pior do que pornográfico. Bom, então, veja bem como é que... Pornografia às vezes é boa, né? A pornografia é boa. Por isso que eu estou dizendo pior, quer dizer, talvez nem dê para comparar. A comparação é infeliz. Me diga uma coisa. Mas ele só posso completar? Claro. Então, é o seguinte, para responder direitinho a sua pergunta. Claro. Então, arbitram-se essas taxas de juros. Com isso, o setor público paga 150 bilhões de juros a mais do que deveria pagar. Essa taxa de juros se reflete na taxa que os privados pagam. Então, são mais 150 bilhões que o povo aqui paga de excesso de juros. São aqueles 300 bilhões. Esse dinheiro, veja bem, com 4 bilhões de reais por ano, você faria um investimento aqui, por exemplo, na energia de biomassa, que substituiria todos os combustíveis de petróleo em 10 anos. Você criaria 15 milhões de empregos ao final do período, com 4 bilhões. Para você ter uma ideia do que são esses 300 bilhões que são atirados pelo ralo. E não é a única coisa. Bom, então onde é que vem a política fiscal? Você tem, ao mesmo tempo, a carga tributária mais alta do mundo, para quê? Para 50%, por exemplo, 50% da Receita Federal ser destinada ao pagamento desses juros absurdos. Isso é saqueio. Isso não é, economicamente ou de qualquer outra maneira, não é explicável. Adriano, quer dizer que o Milton Friedman tem razão que não se deve ter subsídios? Veja bem, os subsídios, em alguns casos, são válidos. O que não é válido é subsidiar os que já dominam tudo. Que o sistema faz isso. Que o sistema ele só subsidia... Agora, por que o Brasil está tão bem com os investidores estrangeiros? Não, bom, veja bem, se você recebe em seu apartamento, na Lagoa ou aqui nos Jardins, recebe umas pessoas, essas pessoas levam tudo do seu apartamento, tudo que desejam, elas não vão ficar zangadas com você. Agora, o diplomata Adriano Benayon, que está aqui presente, esse provocador nato, ele serviu na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, primeiro mundo, México, Paraguai, Bulgária, terceiro mundo. Um pelá, outro aqui, é isso? Eu vinha de vez em quando ao Brasil, né? Mas já faz um tempinho que eu deixei essa atividade. Carrière. Essa carreira, Para ser mais preciso, 89, 88, 89. Agora vou dizer o seguinte, faz de conta que você não teve liberdade de falar alguma coisa na vida. Agora, nesse momento, você tem a liberdade de dizer o que você quiser. Olha para aquela câmara e aproveite a sua liberdade, que você ainda não foi utilizado na sua vida. Digamos, não me deixaram falar tal coisa. Fala verdade. Lá. Vamos sempre manter a chama do desejo de lutar por nossa sociedade. Não permitir mais que ela continue sendo viciada e explorada da forma em que estamos. Vamos ser construtivos nesse sentido. Não nos deixemos enganar, por mais que a mídia, os professores e quem mais que seja, venha tentando justificar essas coisas que acontecem aqui e que não tem a menor justificativa. Tá bom? Tá ótimo. Dá um abraço aqui, que é a única coisa falsa desse programa.